GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Estamos de volta para mais um bloco do GJR Entrevista e hoje recebemos aqui nos estúdios da Clube, ao meu lado, o secretário Jean Spaus, secretário municipal da Saúde de Canela. Também estamos aqui acompanhados, secretário Jean, pelo Dr. Paulo Zimmer, psiquiatra do CAPS de Canela, e também o Dr. Neuri José Botega, que é médico, psiquiatra e professor também da Faculdade da Unicamp, Faculdade da Unicamp, para falar sobre a palestra, A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa, que é uma das atrações da programação do Setembro Amarelo, secretário? Bom dia, bem-vindos ao Clube 885, bem-vindos ao GJR. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Dr. Paulo, Dr. Neuri. Prazer recebê-lo aqui em Canela. Quero lhe cumprimentar também em nome do nosso prefeito municipal, Gilberto César, a qual lhe transmito um abraço. Dizer que é um orgulho para nós, estarmos aqui durante este mês de setembro, embora um mês aí de reflexão, sobre a vida, mas um orgulho no sentido de dizermos que tivemos a possibilidade de fazer várias ações de conscientização da população, várias campanhas, informando a população sobre situações que podem ocorrer com todos nós, e que muitas vezes somos pegos de surpresa. E essa questão da depressão, essa questão principalmente do mês de setembro ser um mês de combate ao suicídio, nós vimos que isso é uma situação que muitas vezes as famílias não estão preparadas, as famílias não conseguem acompanhar aquela pessoa que está lá com um problema sério e que muitas vezes não se atém a pequenos sinais e que muitas vezes aí são vitimados e fica uma marca profunda em todos aqueles que já tiveram essa triste experiência. Então, estamos aqui hoje com essa programação, findando o mês de setembro, mas que certamente foi muito produtivo, acho que para a comunidade de Canela, que pôde participar de várias ações que estamos fazendo durante o mês. Qual a importância do tema e como é que é tratado isso? Depois eu quero puxar também o Dr. Paulo com relação a como se trata isso dentro do CAPS em Canela, mas qual a importância do tema e a repercussão de toda essa programação do Setembro Amarelo aqui em Canela, doutor? Sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês em Canela. De modo geral, a maioria dos casos de suicídio tem, entre as causas dessa morte trágica, vários fatores que se combinam. É errado a gente pensar que alguém se mate por um ou por outro motivo. Esse é o nosso pensamento automático, a primeira coisa que vem em mente, mas tem toda uma história de vida. E também não é obrigatório haver uma doença mental para a pessoa se matar. Algumas pessoas decidem se matar, elas não têm uma doença mental, mas é a minoria. Nós sabemos que na maioria das vezes há um problema sério, geralmente de depressão. E é sobre isso que eu vou falar hoje à noite, procurando fazer a diferença entre o que é depressão, uma doença, e o que é a tristeza normal da vida, que é coisa da vida. Todos nós passamos por fase de tristeza e superamos. Agora, uma depressão não. A depressão ela é paralisante, ela tem um peso muito grande e a pessoa se estranha. É como se fosse um outro ser. Pessoas que antes eram alegres, muito proativas, muito dinâmicas, passam a olhar a vida de uma maneira totalmente diferente. E como eu costumo dizer, se a depressão der a mão ao desespero, uma pessoa que nunca pensou em se matar, ela pode ficar dia e noite pensando que é melhor morrer, que vai dar menos trabalho para as pessoas, que não tem saída e não há luz no fim do túnel. Então, o suicídio é um término trágico de uma doença que se une a outros fatores de vida para levar uma pessoa até a morte. É uma decisão bastante drástica, enfim, e que tem tido um aumento, doutor? Infelizmente, vários fatores têm levado a um aumento desses casos, no Brasil e no mundo, mas no Brasil, principalmente, tem dados bem preocupantes com relação a isso. E o Brasil, é bom a gente enfatizar
ele está um pouco na contramão, porque outros países do mundo que já tiveram taxas muito elevadas de depressão, eles conseguiram diminuir o número de mortes. No Brasil, infelizmente, as taxas de depressão estão crescendo, notadamente no Rio Grande do Sul e principalmente na população de jovens e adultos jovens, o que traz uma grande pergunta, né? Por que será que pessoas tão jovens cada vez mais estão tirando a própria vida? E isso faz a gente questionar a própria sociedade, né? A própria visão de vida, de futuro. Por que homens tão jovens estão se matando? E agora também as mulheres, aumentando o número entre elas. Então é sobre isso que a gente precisa conversar um pouco durante esse mês. Doenças mentais que levam ao suicídio e também essa tragédia nacional que é muitas vezes silenciada, né? São sintomas silenciosos, né, Dr. Paulo? Eu já queria também chamar o Dr. Paulo para conversa. Como é que Canela lida com isso? Como são as demandas nesse sentido em Canela com relação ao teu trabalho também realizado no CAPS e justamente com a campanha do Setembro Amarelo, né, que a gente está finalizando, digamos assim, o mês, os últimos trabalhos da campanha. Como é que tem sido esse trabalho em Canela e o recorte, essa situação da questão do suicídio em Canela? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Realmente, até estava mostrando para o Neuri no almoço, saiu anteontem num jornal aqui do Rio Grande do Sul uma percentagem de pessoas que se matam. E 16,08 por 100 mil habitantes, o que dá mais que o dobro da média nacional, né? Então, assim, realmente o suicídio ele está se transformando numa epidemia, né? E a pessoa suicida, muitas vezes, pela própria tristeza, pelo afastamento das pessoas, porque não traz muita alegria alguém deprimido, né? Então é natural que fique quieto num canto lá, e isso vai piorando muito a situação e a pessoa se sente muito sozinha, né? O CAPS, ele tem portas abertas, em primeiro lugar, né? Então, assim, qualquer pessoa que chegar lá tem um primeiro acolhimento, o que não quer dizer que seja um psiquiatra que vai atender, mas vai ser visto no mínimo por um enfermeiro e vai ser acolhida. Esse acolhimento já diminui a solidão da pessoa, ela já não está mais sozinha, já tem alguém que tem um olhar um pouco diferente para a situação. E esse enfermeiro ele tem total liberdade para chamar qualquer um de nós lá, psiquiatras, para poder, olha, essa situação tem que ver logo, porque é uma situação mais grave, né? Eu acho que essas coisas que o Neuri falou são fundamentais, assim, essa mudança de comportamento do paciente, mas assim, muitas vezes, como não faz parte da nossa normalidade, vamos dizer assim, querer se matar, com algumas exceções, a gente não imagina que as pessoas vão fazer isso. Então, muitas vezes que alguém, por exemplo, se matou mesmo, se suicidou, as famílias às vezes ficam se sentindo muito culpadas, porque às vezes, mas ele dizia para mim que ia se matar e eu não ouvia. Então, assim, essa escuta inicial, esse acolhimento que existe no CAPS é fundamental para a pessoa se sentir bem, assim, alguém está me ouvindo. Se a gente pudesse dividir, por exemplo, a pessoa numa parte saudável e numa parte doente, é como se a parte doente falasse com o acolhedor lá, e o acolhedor acolhesse e ouvisse isso, e a parte saudável disse, oba, alguém está me ouvindo, alguém está entendendo o que está se passando comigo, né? E tem sido muito frequente isso no CAPS, riscos de suicídio, tentativa de suicídios. Ainda bem que a gente conta com a ajuda do Hospital de Canela, que tem sido um parceirão nessa situação, porque realmente as pessoas, a gente não imagina, mas as pessoas se matam, né? E isso que o Neuri falou de nem sempre está associado à doença mental. Tem alguns suicídios que se chamam suicídios altruístas. Por exemplo, os kamikazes, no tempo da Segunda Guerra, os japoneses, eles se suicidavam e aquilo era uma honra para eles. Entende? Então, tem várias facetas que a gente tem que discutir para poder entender melhor, né? Mas é muito comum a gente ver pacientes chegando no CAPS dizendo assim, olha, eu estou com risco de suicídio, eu estou pensando em me matar, e a gente tem que ouvir. Mesmo que a gente olhe assim, olha, não tem cara disso, mas tem que ouvir, porque às vezes é disfarçada a coisa, né? Já tem dados, né, Jean, para nos trazer também da situação
Sim, nós de temos, Canela, né? nós iniciamos o ano e isso foi uma preocupação desde o início do ano, na verdade, porque logo no mês de fevereiro nós tivemos um pico muito alto assim de tentativas de suicídio e tivemos agora novamente em julho. Foram 2 meses que nós observamos isso com maior frequência. Mas pacientes internados no hospital de janeiro até agora, 22 de setembro, nós tivemos 153 pacientes internados com questões de saúde mental, depressão muito forte, pânico, enfim, várias situações, muitas com esse registro da tentativa de suicídio. Nós tivemos, em tentativa de suicídio explícita, 95 desses 153, então é um número altíssimo, né? E, infelizmente, nós tivemos no município, nesse período, 4 óbitos. Então, 4 consumações de fato. Mas todos os dias a gente tem, como disse o Dr. Paulo, a gente tem recebido, isso são pacientes que, esses 153 e esses 95 são pacientes que internaram. Mas nós temos muitos pacientes que não chegam ao hospital. Ou que chegam ao hospital, normalmente final de semana, que o CAPS não é aberto, ou à noite, e que aí são atendidos só no ambulatório, medicados, acompanhados, direcionados para o CAPS no dia seguinte. Então, esses números eu não tenho, mas eles são muito maiores. Isso é comprovado porque nós temos, no mês de agosto, que eu lembro agora de um dado específico, mais de 20% das ocorrências do SAMU foi de pacientes relacionados à saúde mental. Então o número é altíssimo, né? A gente não pode fechar os olhos para isso, e por isso que nós intensificamos e trabalhamos muito fortemente nessa questão da saúde mental no município nesse período aí de 9 meses. E o Setembro Amarelo Canela, então, fechando com essa bela palestra, a tristeza transforma, a depressão paralisa, né, doutor Neuri? Para a gente fechar, então, já estamos encaminhando aí para os últimos minutos do nosso bate-papo, né? A importância desse tema, né, e de também termos aí esse espaço para debater esse assunto. Né, doutor? Sim, quando a depressão chega, ela é muito visível. Então, algumas pessoas passam a dar sinais de que elas poderão tirar a própria vida. Mas nós devemos lembrar, principalmente se levarmos em conta que há muitos ouvintes que já enfrentaram o luto pelo suicídio, que alguns casos ocorrem sem haver sinais, né? Mesmo nós que somos profissionais de saúde, às vezes somos surpreendidos. Então não é o caso da gente viver se culpando, né? Dizendo assim, como que eu não vi? Como que eu não consegui perceber? Porque há muitas pessoas que ao perderem alguém por suicídio, sentem-se envergonhadas até de sair na rua, de enfrentar o olhar dos outros, porque há, de alguma maneira, a sensação de que me acusam. Fui displicente, não cuidei. Então essa é uma coisa importante, porque uma depressão grave todo mundo consegue ver, mas há pessoas que estão deprimidas e disfarçam. A gente não consegue perceber, né? Às vezes começam a beber, outras vezes se isolam, falam menos, começam a chegar mais tarde ao trabalho. Então, a gente tem que estar atento a mudanças de padrão no comportamento, para tentarmos em tempo, para ajudar aquela pessoa. Agora, o tema da palestra de hoje é para enfatizar que é normal na vida a gente passar por tristezas. Ninguém toma uma decisão importante na vida pulando carnaval, né? A tristeza faz parte de um processo de reflexão, ela é normal. Por isso que no título do livro e da palestra a gente lembra que a tristeza ela pode ser transformadora. Você não erra mais, você tenta ficar mais forte, você tenta melhorar. Agora, na experiência da gente que está na área da saúde mental, nós percebemos que a depressão ela paralisa. A pessoa se transforma e às vezes tem dificuldade de tomar banho. Quantos pacientes eu já atendi dizendo, doutor, o senhor me desculpa, mas faz 10 dias que eu não tomo banho. Pessoas que antes eram muito obreiras, muito otimistas e se cuidavam bem. Então é muito importante fazer essa diferença e também mostrar os principais caminhos de tratamento da depressão. É o que eu farei hoje à noite. O CAPS, então, né, doutor Paulo, presta todo esse suporte, né, para os canelenses que estiverem necessitando de ajuda, né? Então vamos reforçar endereço, telefone de contato, o pessoal de repente está ouvindo a entrevista e se encoraja a procurar esse auxílio aí. O CAPS fica ali na rua São Francisco, né? Quem vai em direção à Vila Bueira,
na esquina da João Pessoa com a São Francisco, com 50 metros para frente ali. A pessoa já está acostumada, é uma casa que foi locada, já tá, é uma sede provisória, nós estamos construindo um CAPS novo, deve ficar pronto aí no ano que vem, e ele está numa sede provisória ali, numa casa locada. O telefone eu não tenho aqui Na frente está a parada de ônibus. Isso. Está a parada de ônibus na frente. Mas ligando para a Secretaria de Saúde, é 3282-5120, o pessoal passa o contato do CAPS lá. Perfeitamente. Então... E nós temos também, só para mim concluir, não só no CAPS, né, doutor Paulo, nós estamos também, nós iniciamos este ano o atendimento e um matriciamento, na verdade, na área da saúde mental em todas as unidades de saúde. Então, todas as pessoas que tiverem necessidade, tiverem alguma urgência, podem se deslocar a uma unidade de saúde, elas serão acolhidas e serão encaminhadas, né, para um profissional ali da área ou, dependendo da situação, para o CAPS ou para o hospital. A gente está com essa orientação em todas as unidades também. Perfeitamente. Parabéns, secretário Jean, né, o Paulo também, por todo o trabalho, né, da Prefeitura, enfim, de Canela, né, a campanha Setembro Amarelo, e também agradecer ao Dr. Neuri pela presença, pela palestra também aqui em Canela e a contribuição hoje aqui no Grande Jornal Regional. A gente vai ficando por aqui, esse bloco, né, na sequência estamos de volta aqui na Clube 885, muito mais que rádio. GJR Entrevista.